Olá, bom dia. Bem-vindos a mais uma rúbrica do Despertar em Consciência. Hoje tenho o prazer de ter como convidada a Marta Pereira da Costa. Olá, Marta, bom dia. Olá Patrícia, bom dia. Obrigada pelo convite. Nada de nada. A Marta, para além de ser minha prima, é a única mulher em Portugal e no mundo a tocar guitarra portuguesa no fado. Ela é compositora, ela tem já alguns singles lançados e vamos falar um bocadinho sobre este percurso da Marta na guitarra portuguesa e eu estou super feliz de teres aceito o meu convite para estarmos aqui hoje, muito, muito grata. E Marta, olha, pergunto-te assim, de repente, como é que a guitarra portuguesa surge na tua vida? Olha, a guitarra portuguesa surge tarde, só por volta dos meus 18 anos. Eu desde muito pequena que adoro música e comecei a tocar piano com 4 anos e depois com 8 anos quis aprender guitarra clássica, fiz a formação musical toda completa e por isso a música sempre esteve muito presente na minha vida. A guitarra portuguesa não era um instrumento que eu conhecesse muito bem, até porque acho que enquanto eu era nova a criança, o fado estava muito associado a pessoas mais velhas, aos nossos pais, tios, etc. Por isso eu não ligava muito ao fado nem à guitarra portuguesa, mas conhecia. Uh, o meu pai é um apaixonado por fado e pela guitarra portuguesa e queria que eu experimentasse e eu fiz-lhe a vontade e foi uma ótima surpresa. Eu conheci um guitarrista que foi guitarrista da Amália, o Paz Gonçalves, professor de muitos guitarristas hoje que já que são super conhecidos. E eu adorei a primeira aula, marcou-me, a primeira aula marcou-me, ter o peso de uma pessoa que tocou com a Amália Rodrigues, uma pessoa tão importante na história da guitarra, que compôs a Lágrima, que compôs fados tão conhecidos, na altura eu não sabia, claro, mas, mas que me cativou desde a primeira aula. Deu-me uma guitarra, trouxe uma guitarra para casa e a partir daí todas as semanas comecei a ter aulas de guitarra portuguesa. O meu pai estava delirante, começou-me a levar às casas de fado. Toda a gente achava muita graça uma miúda estar a aprender guitarra portuguesa e pronto, foi isso tudo essa novidade e o facto de não haver mulheres, eram só homens que tocavam guitarra portuguesa. Eu achei graça ao facto de fazer uma coisa diferente e depois foi uma paixão que foi crescendo porque eu apaixonei-me mesmo por este instrumento e eu achei que ia ser pianista, concertista o resto da minha vida, mas a guitarra entrou e eu até deixei o piano na altura, quando comecei a tocar guitarra. Foi assim uma loucura e o piano ficou de parte e pronto, e está até hoje. Mas, tanto quanto eu sei, a guitarra portuguesa é um instrumento complexo de aprender e de tocar. É verdade, é mesmo muito difícil e muito duro. Fisicamente é um instrumento duro de tocar, as cordas têm uma tensão muito grande, são muito finas, a afinação é muito estranha, não tem nada a ver com a afinação de uma guitarra clássica, de uma viola. O que me ajudou nas primeiras aulas foi o facto de já ter alguma agilidade na minha mão esquerda, quando tocamos viola, Uhum. e então consegui rapidamente tirar som e realmente tive jeito para a guitarra portuguesa, porque aquilo que eu percebo nos primeiros tempos é muito difícil, o som não sai e as pessoas acabam por desistir, é preciso muita prática. Eu sempre tive, acho que também tem um bocado a ver com o meu perfil, porque eu também sou muito persistente e então eu queria fazer aquilo bem feito e fartei-me de trabalhar nos primeiros tempos, até me lesionei, tive várias tendinites, tinha bolhas nos dedos enquanto não tinha calos, doía horrores, mas continuei e lembro-me até de outros guitarristas dizerem tens que ir com calma, não podes querer fazer tudo para ontem, mas, mas é um instrumento muito difícil, é um instrumento duro de tocar e pronto, tem que haver algum sacrifício, alguma dor à mistura, mas eu gosto muito desse sacrifício pelo resultado. Ora, nem mais. O que é que te apaixonou na guitarra portuguesa quando começaste a tocar? Realmente é um instrumento com uma sonoridade muito particular, Uhum. e que depois já lá iremos, mas pelo teu exemplo consegue-se fazer outras coisas com uma guitarra portuguesa que não o fado, podem-se fazer outras coisas dentro da música, mas o que é que te cativou, o que é que te apaixonou? Foi sem dúvida a sonoridade, sem dúvida o brilho, a cor da guitarra, a expressão que eu podia dar na guitarra, que
que não sabia como dar no piano, as interpretações que eu tinha nas minhas peças clássicas, que era tudo muito... Era ler a partitura e tocar, eu não era capaz de improvisar no piano. Na guitarra conseguia exprimir-me de uma forma que nunca tinha descoberto. E é quase como uma catarse, eu conseguia pôr cá para fora, mesmo nos primeiros tempos em que não tinha assim uma técnica muito apurada, era muito fácil eu dar a minha interpretação e pôr cá para fora aquilo que eu queria fazer, que eu queria mostrar. E acho que foi sem dúvida isso que me cativou, foi o gemido da guitarra, a expressão que se consegue tirar da guitarra. Se eu te disser aqui uma frase que, como se a guitarra fosse a forma como a tua alma fala, a forma como a tua alma comunica, estou a ser exagerada nisto que Não, estou a dizer? aliás, a primeira música que eu compus chama-se Minha Alma, por isso mesmo, foi a maneira que eu encontrei de comunicar e de pôr cá fora em música aquilo que num determinado momento eu estava a sentir. E eu sinto mesmo que a guitarra é como se fosse um espelho. Como tu me conheces, eu sou muito, muito tímida e tenho sempre vergonha de falar para muitas pessoas, e com a guitarra é quase como um ato de generosidade e de partilha, mas totalmente sem filtros, sem pensar, é só pôr cá fora. É tão bom. Eu tenho-te visto atuar várias vezes. Eu, no outro dia, quando te fiz o convite, disse na brincadeira que eu não posso ser a tua fã número 1, porque há muitas pessoas à minha frente, e é um facto. Mas tenho seguido a tua carreira atentamente e sempre que posso vou-te ver. E realmente, quem está de fora a ver-te tocar, sente essa tua ligação de alma com a guitarra. É como se a guitarra fosse uma extensão de ti, a dar-te voz, se calhar ultrapassando essa tua timidez natural. E é muito interessante também, para mim, enquanto espectadora, ter visto a tua evolução em palco, que a Marta da primeira vez não tem nada a ver com a Marta, Ainda bem, não é? Claro, claro. E temos que crescer e melhorar. onde é que tu começaste a tocar para outras pessoas? Qual é que foi assim a primeira experiência que tu tiveste? Bem, a primeira experiência foi particular, foi nos 25 anos de casados dos pais, e o pai contratou uns fadistas e eu estava lá um bocadinho a brincar porque ainda era muito cedo. Mas eu comecei a frequentar uma casa de fados, que era a minha segunda casa, o Clube de Fado. O dono é o Mário Pacheco, neste momento já não, era o Mário Pacheco, um grande guitarrista, grande compositor. Ele achou imensa graça ao facto de eu estar a aprender e deu-me uma enorme ajuda, ensinou-me imenso, perdeu imenso tempo comigo a ensinar-me os fados que iam ser cantados à noite, porque eu saía do técnico, acabava as aulas da faculdade, ia para a casa de fados ao fim da tarde, onde ainda estavam os empregados a preparar as mesas, a tratar dos menus, e eu estava lá num cantinho com o Mário Pacheco, que estava no escritório também a tratar das reservas, e ele pedindo, ensina-me um fado, e depois eu ficava a praticar um bocadinho, quem é que mais vem cantar hoje, o que é que... E ele ensinou-me imenso, e foi ele que me levou para os primeiros concertos, achou graça ao facto de eu tocar ao lado dele, e claro, eu acho que o background musical que eu tinha ajudou-me imenso a apanhar, porque eu fazia ditados rítmicos, ditados melódicos na música, por isso tudo o que eu ouvia eu rapidamente conseguia captar e reproduzir na guitarra portuguesa. E por isso ele achou graça a isso e também começou a puxar por mim, porque também se calhar gostava de me ter ali ao lado a tocar. E pronto, eu passava lá a vida, saía tarde, estudava à meia da noite, meu pai chegou-me a tirar os livros, a dizer que isto não podia ser, que eu tinha que dormir, mas eu ficava tão contente de passar lá, eram as tardes e as noites, e chegava às 2 da manhã a casa, tinha aulas às 8, 8h30 no técnico, bebia uns Red Bulls de manhã e pronta para o dia. Foi uma época um bocado louca, mas Louca. permitiu-te fazer duas coisas, não é? Tirar um curso de engenharia no técnico e ao mesmo tempo aprenderes um instrumento tão complexo quanto a guitarra portuguesa. E eu acho que tu há bocadinho disseste uma coisa importante, que é que tu és uma pessoa persistente e uma pessoa que, quando se apaixona por algo, isto tu não disseste, mas digo eu, vai até ao fim com toda essa paixão, com toda essa entrega. E a Marta, tu depois, entretanto, trabalhaste como engenheira durante algum tempo no LNEC, Foi quase, sim.
Trabalhei 8 anos, ainda estive num gabinete de projetos de pontos, depois é que passei para o LNEC a fazer investigação em engenharia sísmica. E como é que foi tu gerires estas duas coisas? Porque uma coisa é nós estarmos a estudar, outra coisa é depois entrarmos numa vida profissional ativa. Como é que tu geriste estes dois mundos? Bem, eu ainda tive que gerir mais duas coisas, que foi o nascimento dos meus 2 filhos gêmeos e dava aulas de piano num colégio, por isso o meu dia não tinha pausas, eu almoçava ou no carro nos sinais encarnados e bebiam os batidos, mas eu sempre gostei dessa adrenalina e de ter os dias muito preenchidos. Eu lembro quando era pequena os meus pais metiam-me na equitação, na natação, tinha o futebol, tinha a música. Os meus dias estavam preenchidos ao minuto e continuei com esse ritmo e gostava dessa adrenalina e de fazer muitas coisas, de chegar ao fim do dia cansada, mas depois de ter feito muita coisa. Chegou um ponto em que comecei a quebrar, em que comecei mesmo a ficar muito cansada e tive que pensar o que é que eu poderia deixar cair, o que é que eu queria deixar cair. E foi um processo que demorou algum tempo, desde o momento em que eu tomei a decisão de que tinha que deixar cair alguma coisa e gostava muito de seguir com a guitarra. Aliás, demorou um ano, a partir do momento em que tomei essa decisão e preparar a saída. Tinha que ser. Eu acho que foi uma decisão que foi adiada desde os meus 18 anos, porque realmente era o que eu sempre quis fazer, era seguir música. E nunca tinha tido a coragem de assumir isso e sempre fui pelo caminho mais fácil, mais seguro. Eu era muito boa aluna, por isso também iria de certeza seguir bem uma carreira, como é que se diz? Uma carreira de engenharia. Mas tinha que ser, era inevitável eu tomar esta decisão e quando tomei, quando realmente mudei, e estava cheia de medo, por causa dos medos, da responsabilidade e da incerteza e também por sentir que ainda estava muito verde, apesar de querer muito ser guitarrista profissional, mas achava que ainda não tinha conhecimento para vingar numa carreira artística. Eu sabia que ia ser ao caminho, sabia que tinha que voltar a estudar, sabia que tinha que voltar a entrar e voltei para a Escola Superior de Música, candidatei-me, quis voltar a ter aulas com professores diferentes, precisava de ganhar ferramentas para poder fazer o melhor possível aquilo que eu sabia que ainda não estava ao nível, apesar de ser, claro, isto é a vida toda, mas aquele arranque eu achava mesmo que ainda era um bocado precoce. Mas eu acho que foi um bocado um instinto e depois, quer dizer, entretanto já tinha, deixa-me pensar que idade é que eu tinha. Ai, agora fazer contas, eu já te digo. Mas pronto, já tinha alguma idade, não tinha 23 anos, acho que tinha 33. Ou 30. Bolas. É 30. Whatever, sim. Mas pelo menos já me sentia com mais coragem para fazer aquilo que realmente cá dentro eu sentia que queria fazer. E pronto, arrisquei e acho que a partir do momento em que arrisquei eu senti que o universo estava alinhado comigo, as oportunidades começaram a surgir. Eu também comecei cheia de vontade de aprender, de tocar e vi uma evolução muito grande no princípio, até porque o palco nos dá esse crescimento e houve muitas falhas, houve muitas inseguranças, muitas frustrações, muitos medos, mas eu acho que eu nunca fui abaixo e nunca desisti. Eu sabia que se eu trabalhasse, o retorno ia vir, seja em todos os aspectos. E pronto, acho que isso foi-se mostrando ao longo dos anos. Antes da pandemia eu estava num crescimento incrível, estava muito, muito feliz e muito orgulhosa com as minhas agendas, com os concertos e os palcos por onde já tinha passado e com o futuro que via que os concertos estavam em crescimento. Eu já não dava aulas de piano porque não conseguia conciliar, ou seja, as viagens eram de quase um mês, voltava uns dias, depois voltava a sair. Os Estados Unidos estavam com o mercado, estava a ser muito bem aceito nos Estados Unidos e sendo nos Estados Unidos depois é mais fácil dedicar para Portugal e mostrar o que temos feito lá fora. Há sempre uma renitência aqui de aceitar os artistas à primeira. Eu conto sempre a história da Marisa, que foi rejeitada por todas as editoras. Nenhuma editora, quando ela começou a carreira, pegou nela. E ela teve que ir ela tinha concertos na Holanda, Estados Unidos, etc. E houve uma editora holandesa que pegou nela e
e que a ajudou, e pronto, a Marisa é hoje o que é, graças a essa editora fora, e não graças a uma editora em Portugal, que não conseguiu perceber o potencial que ela tinha. Mas tu Mas sabes que eu já acho, me alonguei muito. tu sabes que eu acho que esse não reconhecimento das artes e da cultura em Portugal é transversal a tudo. Quantos e quantos artistas e quantos autores, poetas, pintores são É, reconhecidos até depois de morrerem, não é? é verdade. E eles são grandes, são fantásticos, lindos e maravilhosos, e se calhar muitas vezes até penaram e passaram por imensas dificuldades durante a vida porque não tiveram o reconhecimento necessário. Olha, uma pessoa que eu me estou a lembrar é Maria João Pires, por exemplo, que teve que ir para fora Sim. para se afirmar como uma pianista absolutamente fabulosa que ela é. E realmente É muito triste é, ver que a cultura não é valorizada, não é respeitada. Aliás, acho que é um preconceito muito grande relativo à cultura. Não é vista como uma profissão como direito, engenharia, é uma coisa secundária. Muitas vezes quando me fazia entrevistas e me perguntavam, então e toca guitarra e faz mais o quê? Eu não, neste momento eu só faço porque decidi fazer isso e toma muito tempo, é o dia todo, é estudo, tenho que manter bem fisicamente, há todo um trabalho, como um desportista de alta competição precisa de ter. Mas as pessoas não entendem isso, no comum, as pessoas não entendem isso. sabes que é engraçado, eu tenho uma amiga que é atriz, mas que tirou um curso de Direito. Exatamente por essa razão, porque ela sempre quis ser atriz e desde pequena que tirou imensos cursos e workshops e fazia, estava numa, não sei se ela chegou a estar em alguma companhia de teatro, mas isso não interessa, mas da família sempre ouviu dizer, não, tens de tirar um curso, tem que ser seguro, tens de ter um emprego, não podes ser atriz, o facto de seres atriz, um artista, então o artista não come, não se consegue subsistir, e realmente ainda há muito este preconceito. Claro que ela tirou um curso de Direito, hoje em dia é atriz e o curso de Direito serve-lhe para, pronto, como Há conhecimento. de servir para alguma coisa, né? De certeza que lhe deu muita formação e como a engenharia também me deu ferramentas ótimas que eu consigo aplicar, a capacidade de trabalho, a organização, a estratégia, as folhas de Excel, os meus conceitos são todos em folhas de Excel. Os meus músicos fartam-se de rir comigo. Marta, eu vi um post teu no Instagram e achei piada porque tu estavas a tocar viola num barco, deve ter sido este fim de semana. Guitarra portuguesa, não digas viola. Desculpa, guitarra portuguesa. Desculpa, sim, guitarra portuguesa. My bad. E que houve alguém que disse: mas tu levas a tua guitarra para o mar, e tu fizeste um comentário como: pois, realmente, se calhar não devia ter trazido a número 1, não é? E eu achei graça porque ao longo dos anos, nos nossos encontros de primos, aos quais tu ias sempre, não era? Aquela peça que nunca faltava, tu até te podias esquecer de roupa para vestir, mas a guitarra ia sempre. É verdade. Como é que é essa tua relação com a tua número 1? Bem, eu tenho duas. Eu tenho duas guitarras e a número 1 é esta aqui, que está sempre comigo, está sempre à mão, nunca está dentro da caixa. E vai comigo para todo lado. Só quando eu tenho muita vergonha de levar mais um trambolho, para além das malas, etc. A guitarra, aliás, eu estive no Vietnã e levei a guitarra, não veio esta. Mas para tu perceberes, eu vou ao fim do mundo sempre com uma guitarra. Não custa-me. Eu às vezes até posso não tocar todos os dias se estiver de férias e se estiver distraída com programas, etc. Mas o facto de não a ter, sinto falta dela. Se ela estiver comigo e perto para eu tocar sempre que quiser, porque o dia a dia inspira-me e eu ouço muita música na minha cabeça e preciso de a ter por perto para depois tocar e experimentar e ver aquilo que eu estou a sentir quando faço viagens de comboio, de carro, de barco. Então eu adoro o mar e eu sinto-me tão inspirada que eu já disse vou fazer uma música naquele barco, com tantos passeios que temos feito, mas depois tinha foi o Luís Figueiredo, que é um pianista fantástico e produtor, e que me disse isso e eu fiquei, se calhar não deveria levar a número 1, porque se acontece alguma coisa a número 1 fico
sei a minha melhor guitarra, mas acho que vou levar sempre uma, tenho que arranjar uma menos boa para poder levar comigo. Como é que, eu não sei se posso fazer a pergunta desta forma, mas como é que te surgiu a inspiração para começares a compor? Porque eu presumo, eu sei muito pouco de música, quando eu digo música, de composição, etc., que deve ser diferente compor para piano do que compor para guitarra portuguesa. Não sei se estou a dizer uma grande asneira ou não. Não, as linguagens são diferentes, os instrumentos são diferentes, mas olha, eu em piano nunca consegui compor nada e era uma grande frustração. Eu acho que ainda sei tocar melhor piano do que guitarra hoje em dia, ainda levo muito mais anos de piano aqui na bagagem do que de guitarra portuguesa, mas nunca consegui fazer uma música no piano e eu acho que tem um bocado a ver com a minha formação. Eu tive uma formação clássica e no clássico nós somos muito... Nós estamos a ler partituras e aquele ensino é todo muito, não é restringido, eu não sei bem qual é a palavra, mas não estamos soltos para improvisar. Se fosse para uma escola de jazz aí sim estaria mais à vontade, mas não fui. E com a guitarra portuguesa, como passou muito por ouvir, ver, imitar e ver que todos os guitarristas faziam à sua maneira, deu-me um pouco de liberdade para ir arriscando e experimentando coisas diferentes. Mas a minha primeira música, quando eu a compus, foi de rajada, não sei o que é que me aconteceu, foi assim um ato de loucura. Depois de ter lido um guião da Ana Rocha, da realizadora, ela mandou-me, ainda estava a estudar, e mandou-me um guião de uma curta-metragem, e o filme chamava-se Minha Alma em Dio, acho eu. E eu li aquilo mexeu tanto comigo, não sei, saiu a música, e eu pensei, bolas, eu consigo compor, eu fiz a minha primeira música e estou contente com ela. E depois, a partir daí, foi ir arriscando, foi tentando estar desperta para estímulos e depois tentar ver o que é que sai. E há músicas que saem de rajada, tive outra que também estava com um violista, estávamos a ensaiar e volta e meia ele puxava para mim para improvisar e num take fizemos uma música à primeira completa, nunca mais mexi nela. Do primeiro segundo ao último segundo a música ficou da primeira vez que a tocámos e não mexi mais nada. Depois tenho outras que, agora o Terra, por exemplo, que é o single do meu disco, custou-me horrores a fazer, porque tive que contrariar um bocadinho a minha essência, que é mais melancólica, músicas mais tristes. Eu queria fazer uma música alegre, com ritmo, e então aí fui um bocadinho contra a minha natureza e demorei mais tempo a concluir a música, mas também é muito eu aquela música. A Terra é fantástica, é uma música e é uma sonoridade que fica. Aliás, eu montes de vezes dou por mim a cantarolar o teu tema, Terra. Porque é uma coisa que fica, é uma coisa que fica e eu acho que os vídeos que tu também fizeste para essa composição também são vídeos que cativam. Ou seja, há ali uma mistura de imagem com o som que é muito bem conseguido e por isso é uma sonoridade que fica. Mas voltando à tua primeira composição, sim. Se eu te pedisse para tocar um bocadinho dela, era uma coisa que te apeteceria fazer agora? Claro. Então, vá. Consegues ver? Assim. Sim.
Não consegui parar a meio. Fantástico, isto é mesmo uma música que nos transpõe para algo mais do que este plano físico. Essa música, se tu tiveres a entrar nela, leva-te assim para outro plano. É lindíssimo, lindíssimo. Ai, que bom. Marta, Obrigada. como é que foi para ti pisar um palco, sem ser na Casa de Fados, não é? Pisar um palco pela primeira vez. Eu não me lembro se eu fui ver o teu primeiro concerto ou não, mas sei que vi dos primeiros. Como é que foi essa sensação? Bem, a sensação, no princípio, eu confesso que nos primeiros tempos era um bocado de terror e pânico, mas depois, nos primeiros tempos, depois eu acabava por me entregar e acabava por ser mágico e a sensação no fim então não dá para aguentar também a felicidade, a adrenalina, a entrega que foi, o que recebemos do público, são sensações viciantes e eu, quer dizer, queria mais disto, era isto, a partir do momento em que percebi é isto que eu quero, é isso que eu quero, quero dar e quero receber este calor, estas palmas, o reconhecimento daquilo que eu estou a trabalhar, que eu estou a entregar, é mágico. É muito bom essa troca de energias, de calor, de vibrações, de coisas boas. Quando é que para ti te fez sentido tentar trazer outros géneros musicais e misturá-los um pouco com a guitarra portuguesa? Porque tu tens influência de músicas de várias partes do mundo, tens um bocado de jazz também nas tuas composições, aliás, tu tocas com músicos que tu tens um baixo, já tocaste com uma série de outros músicos também, baixistas, etc. Quando é que para ti fez sentido fazer aqui esta mistura de influências de outros... Eu acho que foram ideias que foram surgindo naturalmente. Eu de repente queria fazer um mundo com a guitarra, queria fazer coisas opostas, queria tanto ir recuperar temas que ninguém tocava do repertório da guitarra portuguesa, como queria fazer coisas que fossem inovações, como trazer instrumentos que ainda não tinham sido utilizados e ver como é que se fundiam com o som da guitarra portuguesa. Comecei por recorrer aos meus amigos mais próximos e tinha uma amiga que tocava flauta transversal muito bem e foi a primeira vez que fiz assim uma experiência. Depois trouxe também o violino, depois o acordeão, bem, agora já não sei, mas tenho desde metais, tenho tudo no disco, então acho que deu para perceber. Como era o meu primeiro disco, eu quis quase pôr a carne toda no assador, quis experimentar várias coisas, mostrar várias possibilidades e continuo com essa vontade, porque há muitas coisas para experimentar, para testar, muitas fusões, muitas parcerias, também com o bandolim do Brasil, que é quase um primo da guitarra portuguesa, com o bandoneon da Argentina. Há um mundo de possibilidades e eu gostava de ir fazendo isso ao longo da minha carreira, de ir fazendo essas experiências. É muito diferente tocar com músicos que nada têm a ver com o fado e acompanhar músicos que cantam fado, como é o caso, por exemplo, do Camané, Dulce Fontes, acho que também tocaste com ela. Qual é que é a diferença entre uma coisa e outra para ti? Eu sei que isto é uma pergunta muito pessoal. Bem, são linguagens totalmente diferentes. O Camané é a minha grande referência, a Dulce Fontes também na voz feminina, é um vozeirão, aquilo é um poder natural que ela tem, assim como o Camané para mim mexe comigo desde a primeira vez que o ouvi. As linguagens são totalmente diferentes, desde o fado mais tradicional, como é o Camané, quando toco com a minha banda, que são basicamente músicos de jazz, são coisas diferentes e que nos
que nos emocionam de maneira diferente. Eu nem sei se sei bem responder à tua pergunta ou se eu entendi bem a tua pergunta. Eu ontem fui ouvir fado e já não ouvia fado ao vivo há muito tempo. E já não tocava fado há muito tempo, porque comecei a seguir o meu caminho com as minhas composições, com as minhas experiências, e então o fado tradicional já estava a ficar um pouco mais longe. Mas ontem emocionei-me tanto a ouvir, e toquei um pouco, estava a Marisa, estava a Cátia Guerreiro, emocionei-me tanto e pensei, isto também é a minha essência, o meu pé tem que estar sempre aqui, não posso nunca esquecer-me que é daqui que a guitarra portuguesa vem, é daqui que vem a linguagem da guitarra portuguesa, e foi aqui que eu comecei. Por isso ela pode fazer um caminho, pode ter várias experiências, mas tem que deixar sempre um pezinho no que é tradicional e no que a distingue de tudo o resto. Se calhar a minha pergunta não foi muito clara, mas tu respondeste muito bem àquilo que eu queria saber. Sabes que às vezes também estar deste lado e ter que fazer as perguntas, às vezes não é fácil. Eu própria às vezes tenho dificuldade em tentar fazer uma pergunta que faça sentido à pessoa que estou a entrevistar. Tu em 2014, salvo erro, recebeste um prémio instrumentalista dos prémios da Amália Rodrigues. Como é que foi para ti esse reconhecimento daquilo que tinhas feito até então, não é? Já se passaram uns anos. Como é que tu sentiste esse prémio? Bem, a primeira reação foi ficar muito, muito feliz e um bocado até incrédula, porque neguei o prémio à partida, disse eu não mereço isto, não mereço, eu estou a começar, isto, agora ganhar um prémio instrumentista, eu não sou instrumentista ainda, eu estou só verde, eu estou a começar. Mas depois, com muita humildade, também tive que aceitá-lo e que agradecer o reconhecimento, agradecer o incentivo, e o que me deu foi uma responsabilidade enorme para o merecer e para continuar a fazer o meu caminho e a mostrar que foi uma boa aposta e que viram que eu merecia naquela altura receber esse incentivo e esse reconhecimento. Mas à partida confesso que não o aceitei, porque achei que era muito cedo, que claro que queria ter essa ambição e claro que queria ganhar esse prémio um dia, como se calhar ambiciono outro reconhecimento e quero muito poder lá chegar, mas acho que tu tens o seu caminho, tens o seu tempo e com o trabalho vamos um passinho de cada vez, lá chegaremos. Como é que eu presumo que uma mulher a tocar guitarra portuguesa num mundo que é maioritariamente masculino é um desafio. Como é que tu sentes que todos os homens que te ensinaram, que no fundo continuam a tocar guitarra portuguesa, aceitaram, ouviram uma miúda a vir fazer o que eles faziam? Tiveste essa aceitação, tiveste essa ajuda ou sentiste de alguma forma que eles olhavam para ti tipo, esta miúda o que é que ela vem para aqui fazer? Acho que tenho as duas coisas. Acho que tenho a sorte de me ter rodeado de pessoas que me quiseram bem e que foram abertos e que me quiseram ajudar, ensinar e que também viram que eu tinha muita vontade de aprender e se calhar também os pode ter motivado. Mas também tenho outros que continuam a achar que guitarra não é para mulheres e que eu nunca vou chegar aos calcanhares dos outros. E não é o meu caminho, não é isso que eu pretendo. Eu pretendo fazer o meu caminho, eu adoro a guitarra portuguesa tocando como eu toco, bem, mal, o que acharem. Eu faço aquilo que sinto e que me dá vontade e prazer fazer. E não estou muito importada se sou melhor ou pior, ou se toco mais rápido ou mais devagar. Mas eu acho que sempre tive esses dois olhares e a ideia é não ligar muito aos olhares negativos e agarrar-me aos positivos e pedir ajuda a quem me quer ajudar e seguir. Não, mas é exatamente, é fantástico, porque eu acho que há muitas pessoas que quando se veem numa posição dessas acabam por vacilar e algumas não seguem o seu caminho. Não é fácil, mas é preciso apontar os olhos para onde temos que apontar, olhos, ouvidos, tudo, Exatamente. coração. Tu há bocadinho disseste uma coisa muito interessante, porque é a minha linguagem, que é que o universo se alinhou para tu seguires o teu sonho e tudo se começou a conjugar. Porque é exatamente isso. Quer dizer, quando nós realmente intencionamos uma coisa e queremos muito, acabamos por conseguir materializá-la se esse for o nosso caminho. E por isso eu acredito piamente que este é mesmo o teu caminho e tens dado provas disso. Marta, como é que
como é que surgiu um convite para tu ires tocar internacionalmente? Eu sei que a partir daí tu tens viajado o mundo, Estados Unidos, Japão, pela Europa fora. Como é que surgiu esse desafio? Bem, a primeira vez que eu fui tocar fora foi em Toronto e foi num festival de música de canadianos e de portugueses. E foi incrível, foram os Jet Combo, eu já não me lembro bem das bandas, os Jet Combo sei porque tocaram antes de mim, mas foi uma experiência muito marcante. Primeiro eu estava muito orgulhosa, tinha 23 anos, estava muito orgulhosa de levar a música de Portugal. Eu sentia que a guitarra portuguesa era uma bandeira de Portugal e que eu estava a levar a música de Portugal para fora do país, então isso era um motivo de orgulho. E depois de ver a aceitação e realmente o calor das pessoas no fim, o interesse em querer saber o que é a guitarra portuguesa, como é que se afina, e outros músicos, como é a afinação do instrumento, as perguntas que fazem no final, eu estava muito, muito feliz. Esse concerto marcou-me. Eu consigo muito bem voltar lá e lembrar-me do que foram essas sensações. Mas depois a partir daí, quer dizer, as embaixadas também são uma maneira de dar a conhecer a música portuguesa pelo mundo. Os festivais depois também acabam por fazer convites e as coisas naturalmente depois vão surgindo, quer dizer, um concerto depois leva a outro e a outro e tem sido assim esse crescendo. Há algum público estrangeiro em particular com o qual tu sintas mais afinidade? Ou é tudo igual, é público? Não é tudo igual, mas também não consigo ainda catalogar assim os públicos. Eu lembro-me dos concertos mais marcantes que tive. A Itália tive um concerto muito, aliás foram 2 concertos seguidos, eu saí de lá quase de maca, porque foram os concertos tinham que ser curtos, mas eu com os encores acabava por tocar mais e depois tinha um intervalo para fazer entrevistas, porque estava lá a televisão, etc. E depois tinha que voltar a tocar, eu praticamente não tive intervalo entre os 2 concertos, mas a vontade de tocar e a receptividade do público, as palmas que eles não paravam de dar, eu tinha que tocar mais, eu podia sair de lá de maca e realmente fiquei muito mal das costas e das mãos, mas eu não parei de tocar até dar tudo, até a última gota. E aí foi um concerto que marcou muito. Nos Estados Unidos também tem corrido muito bem. Eu lembro no Kennedy Center de ter ficado mais de 1 hora a assinar discos e fotografias com uma fila, nunca me tinha acontecido, tinha uma fila de pessoas que queriam que eu assinasse os convites, os bilhetes, os discos e fazer perguntas e claro, eu nunca hei de me ir embora de um sítio sem receber todas as pessoas que queiram falar comigo, porque é tão especial aquilo que eles nos dão no fim, é quase tão mais especial do que no concerto, que as pessoas estão ali, estão à espera para falar connosco, para nos conhecer, para nos dizerem algo e é muito, muito gratificante. Gosto muito de conhecer e de sentir o público no fim dos concertos. Tu aprendes alguma coisa com o teu público acerca de ti? Acerca de mim, e nunca tinha pensado nisso. Eu acho que todos os concertos eu tenho que aprender algo de mim porque eu estou despida ali, sou eu e tento sempre ser eu. Por exemplo, se há alguma coisa que me condiciona de alguma forma, alguns nervos ou alguma coisa mais racional, eu tento libertar-me disso. Porque eu sei que eu marco pela diferença, ou eu sou melhor quando eu sou genuína do que quando sou controlada. E apesar de ser virgem, tenho uma necessidade de controle muito grande, mas eu noto que eu vou para outro nível quando me solto e quando sou eu, sem complexos, sem nada. Certo? Não, eu acho piada porque eu às vezes faço assim, tenho assim umas tiradas que as pessoas dizem, nunca tinha pensado nisso, mas eu tenho a certeza que as pessoas depois vão pensar nisso. E por isso. Vou pensar, sim. Não, porque é interessante, porque no fundo tudo aquilo que vem do exterior acaba por espelhar um bocadinho aquilo que nós temos cá dentro, não é? E uma pessoa que se despe, passa a expressão, em palco, como tu o fazes,
que dá tudo o que tem para dar, que se entrega ali de alma mesmo, algum retorno ela tem que ter desse espelho, e era interessante perceber se tu tinhas ou não tinhas consciência disso. Mas pronto, deixo-te essa reflexão para depois. Marta, eu lembro-me de um concerto, salvo erro, que tu deste, foi no Tivoli, em que tocaste com o Rui Veloso. E eu ainda me lembro das tuas palavras de dizer que o Rui Veloso era o teu ídolo de infância e que estavas a realizar um sonho a tocar com ele. Eu acho que todos nós vimos numa geração em que o Rui Veloso é o nosso ídolo, não é? Sim, de várias gerações. As gerações. Aqui a várias gerações. A música dele marcou-nos profundamente. Aliás, eu devo dizer-te, o primeiro concerto que eu vi de toda a minha vida foi no Dramático de Cascais e foi o Rui Veloso. Tinha para aí 15 ou 16 anos, ou não sei o quê, os meus pais lá me deixaram ir ver o Rui Veloso, por isso marcou-me profundamente também isso. Como é que foi para ti tocar com o Rui Veloso, partilhar um palco com aquele gigante da música portuguesa? Bem, é muito difícil explicar, então vou ver como é que respondo essa pergunta. Foi incrível, como foi incrível partilhar muitos momentos com ele. Rui Veloso é uma pessoa muito especial e continua a ser muito especial para mim, mas como músico acho que nunca, na minha opinião, nunca existirá nenhum músico como ele e que agrade tanta gente, tantas pessoas diferentes, de estratos sociais diferentes, de idades diferentes. É uma música muito próxima, ele é um artista muito próximo. Gosta muito de ajudar e de conhecer os outros e ajudou-me imenso desde o momento de gravação do disco. Eu gravei o disco no estúdio dele. Já nos conhecíamos muito bem antes e muitas vezes ia ouvir-me tocar, dar-me opiniões, conselhos. E por isso sou uma privilegiada por ter tido a sorte de tocar e de passar muito tempo com ele, e estar em palco com ele foi, digo, algumas vezes, foi muito especial. Mas aquilo era um mix de feelings, porque a responsabilidade, os nervos, eu acho que sempre que estou com ele, ou que ele entra ainda hoje, quando estou a ensaiar com a banda, ele entra no estúdio para ver como é que as coisas estão a correr, eu fico nervosíssima. Apesar de estar super à vontade com ele, mas a parte musical, a responsabilidade, a vontade de querer mostrar que quero fazer bem, e quer dizer, ele é impecável e puxa sempre para cima, mas a vontade, os nervos de ter ali o Rui Veloso e de querer fazer bem afeta um bocadinho, mas esse concerto no Tivoli foi mágico, foi muito, muito especial, acho que correu muito bem. Foi naqueles momentos em que arrisquei dar tudo, sem medos, sem rede, se corresse mal corria, mas eu sabia que tinha que entregar tudo. E foi inesquecível, foi muito bom. Foi, sim senhora, aquele em que nós ficámos a pedir Tom Corres ainda durante algum tempo, mas é engraçado porque tu sabes que eu imagino sempre mesmo aquela pessoa que começa a cantar ou que começa a fazer algo e que o Rui Veloso aparece e a pessoa de repente ficou sem voz. Tipo, ai, e agora? E eu acho interessante porque deve ser mesmo um mix de feelings, de um lado de ser uma honra enorme de partilhar palco com uma pessoa como ele, mas por outro lado também me nervosar, tipo, eu não posso errar, eu não me posso enganar, tenho essa responsabilidade de... É isso. Mas queria-te perguntar isto porque efetivamente eu sei que o Rui Veloso te marcou e me marcou como me marcou a mim e esta geração toda, e depois tu tocaste com ele e eu senti na altura que realmente também estavas ali muito nervosa com esse sentido de responsabilidade, mas que depois também correu lindamente. Sim. Ele ajudou muito a que corresse lindamente, deu-me muita confiança, puxou-me para cima, foi impecável. O mérito também é dele e agradeço-lhe muito por isso, por ter tornado aquela noite tão especial. Foi mágico. Tu num dos teus concertos tiveste uma cantora, eu não me lembro do nome dela, mas... Iraniana. Não percebi, desculpa. Iraniana, uma cantora iraniana, estava aqui. Como é que surge esta fusão destas duas coisas? Aquilo deu um resultado lindíssimo. Como é que te surge esta pessoa para fazer esta fusão?
Eu não a conhecia, ela é uma cantora iraniana e no Irão as mulheres não podem cantar, porque ela teve que sair do Irão e foi viver para a Austrália. E a Carminho foi lá fazer um concerto e ela foi assistir ao concerto e quando acabou o concerto ela quis conhecer a Carminho, os músicos e o violista, que é muito meu amigo e que na altura também me estava a ajudar no disco, conheceu essa cantora, a Taratiba, ela pediu para cantar, para partilhar um bocadinho e eles ficaram todos malucos com a voz dela. E esse Diogo Clemente disse, amanhã no meu quarto de hotel vamos gravar. Então na Austrália gravaram uma data de temas, de improvisos, que ele depois trouxe para Portugal. Aliás, a Linda estava na Austrália e falou-me e disse, Marta, tenho aqui um presentão para ti, vou juntar duas mulheres que romperam com tradições, isto é uma história fantástica, tu vais adorar conhecê-la e, bem, cantei nas horas e depois mandou-me as gravações, disse, agora deixa-me trabalhar isto, vou construir uma música para vocês as duas poderem tocar. E nós não nos conhecemos quando estávamos à distância, não é? Ela na Austrália e eu em Portugal. Depois ela acabou por vir a Portugal, conseguiu um apoio na Austrália, não sei como, porque eu nem sequer tinha a possibilidade de mandar vir para cá. Mas ela veio, fizemos o videoclipe, tocámos no Tivoli e somos muito amigas hoje e estamos ligadas assim à distância, estamos cada uma numa ponta do globo, mas estamos muito ligadas e damos muita força uma à outra, porque não é fácil seguirmos o nosso caminho não é contra, é desbravando caminho. E então também foi uma ligação muito especial. Acho que essa música, Moon, é um encontro muito especial entre duas mulheres que lutam pelo seu sonho. Tão bonito. Mas é verdade, e eu peguei exatamente nisto porque achei que era um tema muito especial. Na altura, tu publicaste um pouco da história dela, eu não me lembrava do nome, é Taratiba, não é? O nome Sim. dela. E eu achei muito interessante, efetivamente, por isto tu acabaste de dizer, que as mulheres no Irão não podem cantar. E eu tenho visto de exemplos de imensas mulheres que são exemplo de vida para tantas outras, com a coragem de se afirmar e de se pautar por aquilo que é o diferente, que é o inovador, rompem com tradições às vezes muito restritivas, para seguir os seus sonhos. No fundo, não rompeste com restrições restritivas, mas segues um sonho, por exemplo, num meio onde as mulheres ainda têm muito caminho a trilhar. E por isso é bonito ver quando as pessoas têm a coragem de o fazer, porque inspiram milhares de pessoas à sua volta a seguir os seus sonhos, mesmo que o sonho não seja o mesmo. Mas eu acho que estas mensagens são sempre importantes, de que efetivamente quando nós acreditamos no nosso sonho, com trabalho e com perseverança, nós conseguimos trilhá-lo. Claro que tu também disseste uma coisa importante, que muitas vezes para isso nós temos que nos rodear das pessoas certas, daqueles que nos apoiam, que nos fazem as críticas construtivas, que muitas vezes nos mostram que o caminho é este e não este, e tudo isso são ajudas importantes até para a pessoa não ter avanços e retrocessos constantes, porque isso é muito, muito, muito cansativo. Marta, agora ia-te perguntar, gostava de voltar a um tema que é o Terra, já falámos dele. Como é que te surge esse tema? Tu disseste que foi para ti difícil de compor, porque é um bocadinho fora daquilo que é o teu interior, é menos nostálgico e mais alegre. Como é que foi para ti esse processo construtivo do Terra? Foi um pouco mais racional, teve que ser um pouco mais racional. A parte da estruturação da música, a parte de ter uma espécie de um refrão, porque tem aquela primeira introdução que depois volta a aparecer mais à frente. Mas foi um desafio e eu acho que temos que sair um bocado da zona de conforto. Foi uma experiência que eu depois acabei por gostar e achei que ficou bem. E, aliás, acho que é o tema que é mais usado, seja em anúncios da seleção, seja para empresas, é o tema que as pessoas mais gostam e escolhem. Por isso fiquei muito feliz, valeu a pena não me deixar confortável sempre e também porque um concerto não pode ser só músicas melancólicas, e então foi mais a pensar nisso, que tinha que criar dinâmica nas minhas composições e nos meus concertos.
E então, pronto, surgiu Terra. Com muito, não foi de rajada, demorou, eu acho que foi meses, demorou o Terra a ser concluído. Marta, quando tu hum, desenhas, eu não sei se poderei dizer isto, os teus concertos, quando tu começaste a sair um bocadinho fora da caixa, como é que surgem baixistas, violinistas, acordeonistas no meio de umas composições que começaram por ser, como tu começaste o teu percurso pelo fado? Como é que tu surgiste e como é que tu tiveste também uma aceitação desses músicos todos para fazerem um projeto contigo? Bem, são muitas perguntas. Então, eu acho que as experiências também acentuaram-se mais quando estava a gravar o disco. E aí tive a ajuda do Filipe Raposo, que foi o produtor musical do meu disco, um pianista também incrível. Eu adorei trabalhar com ele, acho que ele potenciou imenso o meu disco, as músicas que estavam simples, uh, e ele, quer dizer, juntos conseguimos perceber o que é que fazia sentido, que sonoridade é que fazia sentido em cada tema. Eu fiquei muito, muito feliz com o resultado final, acho que ficou muito melhor do que eu imaginava. E depois foi tentar transportar isso para o palco, mas de uma forma que fosse possível. Eu não poderia estar num concerto ter metais, noutro concerto ter cordas, noutro concerto. Por isso tentámos depois fazer arranjos para transportar o disco para o palco. Eu fui buscar músicos de jazz porque os músicos de jazz são muito versáteis. Podem não ter a linguagem ou o balanço do fado, porque isso é preciso estar cá dentro e ter muitos anos a ouvir e muitos anos de prática no meio do fado, mas são muito versáteis e tocam várias linguagens. E eu acabei por escolher dois professores que estavam comigo na Escola Superior de Música, o André Sousa Machado, que é um dinossauro na bateria, na percussão do jazz, escolhi o Nelson de Cascais, que é o outro também de contrabaixo, e depois os outros dois elementos da banda, o António Pinto na viola e o Alexandre Diniz, que tocou também com o Rui Veloso há muitos anos, foram-me recomendados e montámos essa equipa, que foi a equipa com que nasceu o disco. Entretanto, já houve algumas substituições, outros foram para outros projetos, outros entraram, mas mantive sempre esse quinteto, essa formação, porque me dá uma versatilidade muito grande. Eu posso, num concerto, estar a solo, posso, num concerto, fazer um momento intimista de guitarra portuguesa e viola, posso pegar num trio onde já junto o contrabaixo e posso ter a banda toda em máxima força, com percussão, com piano, posso ter um momento só de piano. Ou seja, é uma formação que me permite vários ambientes. E num concerto instrumental eu tenho que procurar essa dinâmica, porque não tenho voz, não tenho uma pessoa ali à frente a comunicar, eu estou presa a uma cadeira, por isso eu tenho que conseguir chegar às pessoas por sensações, por volume, por intensidade, por momentos mais intimistas, é tudo uma data de coisas que temos que sentir. Eu vivo o concerto todo, eu sei o concerto de cor, por exemplo, quando faço alinhamentos eu não preciso de folha, porque eu já vivi aquilo, eu já senti que vai haver crescendo naquela parte, que depois vai saber bem recolher um bocadinho, é tudo vivido antes, por isso é que eu sinto que é tão natural para mim depois passar aquilo e reproduzir aquilo ao vivo. Olha, é engraçado, tu estavas a dizer aí uma coisa, que estás presa a uma cadeira, e eu lembro-me de um concerto em que houve um artista qualquer que fez uma cadeira para ti. Salvo erro, foi aqui na Boa Nova, não foi? Foi na Boa Nova, foi um concerto solidário, sim, Foi um para a concerto Casa dos solidário. Rapazes, sim. E foi tão engraçado. Aquela cadeira depois foi leiloada, ou não foi? Foi lá, assim, no intervalo, leiloaram a cadeira. Foi até aos 400€, fiquei toda contente. Foi muito importante. É engraçado porque tu estavas-me a falar, estou presa a uma cadeira e realmente aquela cadeira era uma cadeira estilizada, gira. Linda, tinha uma guitarra, até era linda a cadeira. E eu toquei o concerto inteiro nessa cadeira, assim. Foi engraçado, estás a falar, estou presa a uma cadeira, eu lembrei-me logo daquela cadeira que era muito bonita porque era diferente. Marta, há algum dos teus temas que compuseste que seja o teu favorito?
Bem, o primeiro tem sido sempre o meu favorito e é aquilo que me dá serenidade, porque eu viajo nesse tema. Aliás, eu agora fiz um tema na quarentena que se chama Tempo Parado e que também gosto muito, e fiz um para a minha avó Lena, que é a minha grande referência e que se chama Memórias. Eu já tenho vindo a tocar esse tema, mas vai ficar agora no próximo disco. E é um tema que me sabe muito bem tocar. É tão bom lembrar-me do sorriso dela, da bondade dela, mas também dos momentos menos bons que ela passou. E a música é tudo isso. A música é a minha avó Lena, chama-se Memórias. Também adoro tocá-la. Gostarias de partilhar essa música connosco? Ou ainda Posso? não podes fazer? Podes. Posso? Posso. Até porque já toquei ao vivo. Sabes que Posso tocar? eu estava-te a perguntar isto porque às vezes há temas e coisas que quer dizer, há assim umas restrições, eu não faço ideia como é que funciona. Eu para isso não tenho jeito nenhum, porque eu quero sempre mostrar e partilhar. Eu acho que já mostrei quase metade do meu disco, mas pronto, não devia. Mas este aqui eu já tenho estado a tocar ao vivo e posso tocar uma parte, depois há uma parte em que entra a banda e que sim, que quer dizer, eu agora aqui sozinha não conseguia reproduzir muito bem. Tudo bem, Mas o início o foi. bocadinho que seja, eu tenho certeza que vai ser uma partilha com muito amor e por isso. Então, o início é assim. Acaba aqui. Muito, muito grata por essa tua partilha. Eu tenho a certeza que a tua avó, onde quer que ela esteja, iria ficar muito, muito orgulhosa e, sobretudo, muito tocada, porque, olha, até eu me emocionei. Desculpa. Porque é bonito esse tema. Olha, mais uma vez, transporta-nos para outra dimensão. Pá, desculpa. Sabes que eu tenho. Olha, eu tenho um amor tão grande à minha avó Lena, um agradecimento tão grande por tudo aquilo que ela me ensinou, pelo exemplo que ela foi para mim, que eu tenho presente todos os dias, que me dá um prazer enorme tocar para ela e pensar nela. Tão bom. Está sempre comigo. Sabes que eu tenho como a música como a arte suprema de todas as artes, porque é aquela que para mim me faz um. É como se eu entrasse em diversas dimensões diferentes consoante a música que eu estou a ouvir. Claro que eu não estou a falar de ruído, estou a falar de música, não é? Depois tens o pum, que isso para mim não leva para lado nenhum, mas é muito interessante quando nós olhamos a música como algo que nos toca a alma. E realmente, quando há melodias que fazem isso, é porque para mim são perfeitas. Se é que a perfeição existe, não é? Mas sim, minha querida, olha, a nossa hora já vai longa. Eu adorei estar aqui à conversa contigo. Eu também gostei muito da nossa conversa. Porque, como eu te disse, ia ser assim uma coisa descontraída. Nós já nos conhecemos há muito tempo, mas esta tua parte de carreira eu vou seguindo como observadora, como espectadora, mas sem ter tido a oportunidade de te perguntar, mesmo a ti, Marta, o que é que tudo isto é para ti, o que é que tudo isto representa para ti. E foi extremamente enriquecedor esta tua partilha, agradeço-te imenso. Nada, obrigada eu. E vou-te deixar aqui com uma última, com uma última solicitação. O que é que tu gostarias de deixar como mensagem às pessoas que nos estão a ver e que nos estão a ouvir?
Tanta responsabilidade. Bem, eu acho que, acima de tudo, tentarmos ser o mais verdadeiro connosco possíveis. E se nós somos verdadeiros connosco, eu estou a dar o exemplo de eu ter entendido que realmente a minha verdade era ser música e que foi adiada e que a partir do momento em que eu percebi que tinha que ser isso e fui atrás, tudo mudou. E por isso acho que é isso que nós temos que procurar na nossa felicidade, é a nossa verdade. Pronto. Bem, agradeço-te imenso. Olha, e agora, como eu adoro o Encorres, antes de terminarmos esta gravação, não te queres só dar assim mais um miminho de uma composição tua, só para, como um encore, antes de terminarmos É esta. do Terra? Um bocadinho do Terra? Vai? Grata, minha querida. Olha, desejo-te um dia super feliz e uma gratidão imensa por teres aceito este meu. Muito obrigada. Um ótimo dia para ti também e para todos que nos virem. Não sei como é que isto vai para o ar, mas um beijinho para todos.